Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Ah, não, 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 para. Toda vez que eu faço isso, eles falam que eu estou muito exagerado. Então, eu vou diminuir o tom, não vou fazer tão exagerado assim. Afinal de contas, hoje estamos de volta com o nosso podcast da Pureza Filmes, é o Pureza Cast. Aqui é um espaço aberto onde a gente conversa sobre cultura, sobre arte, mas principalmente sobre negócios, né? O que está acontecendo com os negócios e a gente trabalha com vídeo, com audiovisual. Então, a gente sempre vai colocar aqui as discussões do áudio, do negócio, do mercado, mas sempre envolvendo a questão do audiovisual, que é o que tudo é todas as maneiras que a gente se comunica hoje, a gente se comunica através do audiovisual. Ou através do seu celular, que você vê vídeos, faz posts. A gente trabalha com isso o tempo todo. E uma questão muito interessante que a gente vai discutir hoje é sobre a importância do teatro, ou melhor dizendo, a importância da arte. Para que serve a arte? Você já parou para pensar sobre isso? Para que serve a arte em pleno século XXI? Para que serve a arte? A arte você come, ela serve para matar a sua fome, ela serve para matar a sua sede, ela serve para curar uma doença, a arte serve para você se deslocar de um país para o outro. Para que serve a arte finalmente? E em pleno final de pandemia, ou melhor dizendo, nós não estamos no final da pandemia, mas nós passamos por uma grande onda de pandemia. Nós estamos voltando, a sociedade toda hoje, só para localizar vocês em qualquer momento que você assista esse vídeo, nós estamos em outubro de 2021. Nós temos hoje no Brasil pouco mais de 600 mil pessoas que morreram de Covid, mas a sociedade hoje está se levantando. Nós estamos começando a respirar de novo, a tentar descobrir o que nós podemos fazer novamente de uma maneira um pouco diferente do que era antes. Será que é diferente? Será que faremos diferente? Mas para falar disso, eu tenho um convidado especial, grande brother, nós vamos trocar ideias aqui, um ator, ó, vou dar o currículo dele para vocês saberem. É um ator, diretor, já dirigiu bastante coisa, embora ele não queira ser chamado de diretor, mas ele é diretor, mas principalmente é roteirista e dramaturgo e professor de teatro. Com vocês, meu querido amigo Jorge Ritt. Tudo bem, Ritt? Como vai você? Prazerzão, Saudações. hein? Saudações, saudações. Viva, 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 meu querido amigo. Estamos Um, vivos! Estamos vivos! um abraço Uhul! virtual para você, para todos aqueles que estão assistindo agora. Saudações sempre, saudações no alto astral. Afinal de contas, como você falou, esse momento a gente tem que sacudir a poeira e vamos que vamos. As coisas vão dar certo. A gente tem que ter essa positividade, pelo menos é o que eu acredito. Que bom que eu estou aqui, que bom que estamos todos aqui. Se sinta à vontade, aqui é a nossa casa. Nós estamos no coração da Vila Madalena. Adoro esse bairro. É muito perto, eu não moro aqui, mas eu moro aqui muito perto daqui. Adoro aqui essa arquitetura que tem um bairro. E nós estamos aqui no estúdio, é o Estúdio Bala. O podcast ele se chama Pureza Cast, que é um podcast que a gente está sempre discutindo o mercado com várias pessoas. Eu sou um dos que participa aqui discutindo, conversando sobre essas questões. Eu sempre tento trazer um pouquinho para as questões envolvendo o audiovisual, a arte, o conteúdo. E aí eu já vou te lançar uma pergunta, Rit. E... Como é que você se define? Quem é você no cenário de hoje, no Brasil, pós-pandemia ou com pandemia, mas tentando ser pós-pandemia? Quem é você? Se apresente para a gente. Eu sou o Jorge Ritt, como você falou, eu sou ator, eu gosto de escrever para teatro, por isso eu me considero um dramaturgo, mas sobretudo um dramaturgo de comédias, e também um roteirista, mas assim ainda a passos engatinhando ainda na escrita de filmes, mas eu, antes de tudo isso, eu sou um ser humano que é e quer continuar sendo um menino, mesmo com o tempo, a idade que vai avançando, mas eu nunca vou deixar de ser o menino que eu fui, que eu sou e que eu sempre serei. E como menino, eu sempre gostei muito de brincar. Eu costumo dizer que eu abracei o teatro
para eu continuar brincando. Me doía, mesmo quando eu era pequeno, eu imaginava que quando eu crescesse eu ia ter que parar de brincar. Eu gostava muito de brincar. E eu disse, não pode ser, eu tenho que encontrar alguma coisa. E essa coisa já estava dentro de mim. E era o teatro, era a arte. Então, eu sou um menino, ainda que eu tenha mais de 50 anos, eu sou um menino que quer continuar brincando e que ficou um pouco assustado. Você sabe que você falou isso de brincar, eu acho uma coisa muito legal, que eu sempre pensei quando eu estive muito mais próximo do teatro, eu sempre fiquei pensando assim, por que se faz teatro, né? Uma coisa que eu tentei descobrir, acho que você tem a ver com isso, foi assim, mas viver a vida de outras pessoas. Bom, isso é maravilhoso, né? O ator tem essa capacidade. O stand-up, o man, stand-up man, stand-up woman, também tem um pouco disso. Embora ele só esteja contando, é mais rapisódico, né? Ele está contando uma história. Mas o ator, ele tem a possibilidade de entrar no personagem, né? Você vai viver a vida, seja lá de quem quer que seja, da realeza, de uma classe mais baixa, homens, mulheres, né? Depois a gente vai até falar um pouco sobre isso. Mas assim, parece que a gente busca o teatro por isso, pela brincadeira, o the play, né? Isso. Eu acho que a gente faz isso desde criança, né? Você faz teatro quando criança, né? Quando criança, você é pintor, é desenhista, é ator, você é tudo quando criança, né? Eu acho que o grande barato é esse, da brincadeira, sabe? Que você falou bem aí, poder viver outras pessoas, poder fazer de conta. Não é nada mais mágico e encantador do que eu fazer de conta, que o Monteiro Lobato já trazia, né? Com o faz de conta que, né? E aí o faz de conta pode tudo, né? E é o teatro. Então, assim, o teatro é o rio onde eu posso desembocar a minha ludicidade, a minha criatividade para sempre. Então, a minha praia é o teatro. O Rit, Rit, a gente se conheceu faz um bom tempo já, né? Eu morei no Ceará, Rit, eu vou falar essa parte do Rit. O Rit é cearense, né, Rit? Você é cearense. Eu sou cearense. Hoje você mora no Rio? Você mora no Rio de Janeiro, Eu moro no né? Rio. Moro no Rio de Janeiro, você está falando de um bairro tradicional de São Paulo, que é Vila Madalena, é de vila para vila, porque eu estou em Vila Isabel, que é um bairro tradicional do Rio de Janeiro. Muito, nossa! Duas mulheres, inclusive, né? Madalena e mulheres emblemáticas, diga-se de passagem, né? Isabel, né? Filha de Dom Pedro, Madalena, né? Aquela que eu dou emblemáticas as mulheres, né? Não é pouca coisa, não, né? Mulheres que mudaram, mexeram na história, né? Isso. Então, assim, é um bairro que eu gosto muito, é uma cidade que a gente vai aprendendo a conviver, porque a gente, né, é uma cidade, como toda cidade grande do Brasil, cheia de problemas, mas a gente vai enfrentando os desafios. Eu gosto daqui do Rio, mas sou cearense e saí do Ceará, mas o Ceará nunca saiu de dentro de mim, essa que é a verdade. No tempo que eu morei no Ceará, morei em Fortaleza, eu sempre achei o cearense mais ligado ao Rio, por uma série de identificações, né? A identificação do mar, da praia, né? São cidades que foram muito fortes, coloniais, né? Nós temos, na época, todo o império foi formado no Rio de Janeiro, basicamente no Rio de Janeiro, foi da Bahia para o Rio de Janeiro, e Fortaleza também é uma cidade que tinha Fortaleza, inclusive, nasce depois, né? Nem era a primeira capital. A Quirás era a capital antes, mas por passar por Fortaleza, virou a capital, né? Então tem essas coisas do porto, né? Chegava tudo no Porto do Rio, depois em São Paulo. Então tem essas identificações. Eu acho que sim, essa característica praiana é muito forte, e também do humor, sabe? Da leveza, da vida, sabe? De prazerosa. Eu acho que isso também tem casa com o comportamento do fortalezense. Exato. E tem a ver também com esse humor também que você está falando, que tem a ver com a praia mesmo, né? A gente costuma dizer, e quem estuda isso fala assim, porque boa parte dos humoristas no Brasil, eles são nordestinos, boa parte. Eu não saberia dizer a porcentagem, nem vou entrar nesse mérito. Mas
por que se ri tanto em lugares tão quentes, né? Talvez o calor faça isso, né? A praia, talvez todas essas dificuldades. Porque você andar na praia, no calor, é muito diferente do que você andar numa rua. Há um esforço físico, há um esforço de deslocamento muito maior. Isso acaba criando uma maneira de ver. Mas isso tem a ver um pouco com o brasileiro, né, Rit? Acho que o brasileiro tem. Você sabe o que eu vi outro dia? Eu vi um americano, um comentário de um americano falando assim: vocês fazem piadas de pobre? Que absurdo! Como que vocês conseguem achar graça na vida do pobre? Mas esse é o brasileiro. O brasileiro, ele tira graça de todas as situações da morte, da família. Ele faz essa brincadeira. Tudo bem que é uma característica dos stand-up. Se você reparar, se você assiste os stand-ups, os humoristas, inclusive do Oriente Médio, judeus, eles têm um humor muito forte. Mas o brasileiro tem também essa característica de rir dele mesmo, né? Não é Sobretudo o desgraça. cearense, não, é sobretudo o cearense, ele gosta muito como dizem aqui no Rio, né, tirar onda com o outro, né, lá no Ceará a gente fala frescar com o outro, quer dizer, tirar graça, fazer graça da precariedade, das vicissitudes, do perrengue que o próprio brasileiro passa, né? Então, o cearense é aquele cara que, assim, que ri do outro que caiu, que se estatelou ali, mas ele vai ajudar o cara a se levantar, e aí ele pode estar, uma hora ele pode estar zombando do cara, mas uma hora ele vai zombar dele mesmo também. Eu acho que está muito nessa vibe. Eu vi o do Vivier numa entrevista do Gregório do Vivier falando de uma coisa legal. Ele falou assim: como é que vai ter carnaval depois da pandemia? Como é que as pessoas conseguem ir para o carnaval com tanto problema acontecendo, com tanta gente que morreu? Eu falei assim: pois esse é o brasileiro. O brasileiro ele faz isso, ele precisa. O carnaval não é porque a gente está comemorando, porque as grandes festas da história é para comemorar a colheita da uva, a colheita, a plantação, não é? Se você encontrar as grandes festas da história, são todas as vitórias. E o brasileiro, ele vai para o carnaval, ele não vai pela vitória, ele vai para desopilar, é uma outra visão. E o brasileiro, ele precisa de rir, a gente precisa rir, né? Então, eu só estou falando essas coisas do brasileiro porque a gente também precisa se valorizar, né? A gente fala muito mal do Brasil, né? Nós brasileiros, a gente não gosta muito de um monte. A gente sempre se autodeprime, deprecia, melhor dizendo, né? Mas acho que vale a pena a gente citar os bons, as qualidades boas que nós temos essa qualidade de levantar, né? O brasileiro é aquele que no mês da pandemia ele vai fazer um churrasquinho, ele vai vender isso, vai vender ovo. Quem não conhece o carro do ovo? Bom dia, dona de casa. Esse é brasileiro, ele vai mesmo à luta, né? E por falar em luta, Rit, por falar nessa coisa desses momentos difíceis que nós estamos passando no mundo todo, não é? Isso não é uma característica nossa, do nosso país. Mas como é que você está vendo isso? Como é que você viveu esse tempo? O que aconteceu com a sua vida? Eu lembro que foi março de 2020, né? O ano que acabou, né? O que aconteceu com você nesse período, Rit? Então, assim, eu fiquei muito assustado, né? Para mim foi tudo muito assustador no começo, né, da pandemia, e para o mundo todo, porque as pessoas a gente não sabia, né, como que era esse vírus, né? O que é que ocasionava quando havia a contaminação, né? E as pessoas ficando doentes, morrendo, e a gente pensando assim, meu Deus, eu vou dobrar a esquina, o vírus vai me pegar, e o que é que vai ser? Quem vai ser o próximo, né? Anticorpo? Parece aqueles filmes de terror, né? Quem vai ser o próximo? Então assim, e aí as pessoas correram, né, para o supermercado e começaram a comprar tudo. Isso eu presenciei, né? E as pessoas comprando papel higiênico. Para que as pessoas compraram papel higiênico? Meu Deus do céu! E a história do papel higiênico, é verdade, cara. E aí eu vi no mercado assim, aquele locutor do mercado, gente, calma, vai ter para todo mundo, e as pessoas comprando. Então, assim, era meio que um cenário de guerra no começo. E tinha aquele assim, morria gente que você não imaginava. Não, vai morrer só idoso. Não, tinha morrer, o cara era saudável, atleta, e morria.
Parecia aquele É, filme do Pânico, né? Que tinha uma pessoa com uma faca atrás, qualquer momento enfiava a faca e o cara nossa. morria. Tava assim, né? Não, e algumas cenas, Gigli, assim, eram para deixar, para aterrar, para a coisa ficar mais aterradora mesmo. Tipo assim, aquelas cenas de valas, né, de cemitério com covas, assim, Nossa. aliás, várias covas abertas. Aquilo ali chegava na televisão e aquilo ali era para quê? Para provocar um terror. É lógico que talvez a intenção não era essa, mas provocava um terror. Para a gente receber notícias de Guayaquil, no Equador, onde as pessoas estavam colocando corpos na frente da Na calçada, porque Itália não tinha também, mais né? pau para Na é, Itália, aquele monte de então, caixão, né? mas assim, o Equador me pegou mais porque país pertinho, entendeu? Assim, Não, na vizinhança, né? aquela foi Então, assim, o pesada. negócio está chegando, E a prefeitura de São sabe? Paulo foi muito criticada por isso, porque ela abriu um monte de buraco no. Foi uma imagem terrível, aquele monte de valas já abertas. Fala assim, só estou esperando o pessoal morrer para pular aqui dentro. Era quase isso, né? É, então foi muito assustador, O que você sabe? estava Assim, fazendo mas nessa época? Como é que você estava de trabalho? Como é que era a sua vida? E o que mudou em seguida? eu estava na reta final da minha graduação, porque eu depois, a gente costuma brincar, dizer assim, depois de velho eu fui fazer outra faculdade, né? Eu fui fazer uma faculdade de licenciatura em teatro pela Unirio. Então eu estava na reta final, assim, uma convivência acadêmica muito pujante, muito intensa, e aí a gente estava na reta final, eu estava na escolha do meu projeto de conclusão do meu TCC. Então, assim, eu vi as pessoas na rua, todas comentando, e eu lembro muito do dia 13 de março, as crianças saindo das escolas e os pais dizendo, olha, semana que vem a gente não vem mais, a faculdade também disse, olha, acabou, agora não sabe quando é que vai voltar. Então, eu vi as pessoas movimentando todas, assim, na rua, pegando ônibus, pegando táxi e todas comentando e todas indo para casa. Para mim, aquilo foi muito emblemático. E assim, e aí foi um corte, né? Assim, as universidades, as escolas todas pararam, e eu estava nesse momento que realmente, assim, por um lado foi assim, meio que positivo, porque eu pude sentar e pesquisar, porque ainda bem que a gente tem a rede de comunicação, a internet, tudo para eu pesquisar. Eu fiz a entrevista com a pessoa que eu estava pesquisando, que era Ilvanil, pela internet, pesquisei, fui atrás, visitei a Funarte e colhi livros lá através porque aí eles abriram um canal de enviar os livros digitalizados. Então, assim, a gente teve que abria uma câmera, como é que eu mandava, compartilhava um vídeo, um PowerPoint, uma aula. Então, tudo isso a gente teve que aprender, reaprender, e teve um aprendizado nesse sentido. Mas foi assustador, foi desafiador, e ainda está sendo, e foi muito a gente ficou muito também mexido emocionalmente, né? Pelas perdas, pelas pessoas que a gente conhece. Na minha família, graças a Deus, não aconteceu nada assim grave, mas assim, familiares pegaram a Covid, graças a Deus eu não peguei, nem a minha esposa, mas a gente fica recebendo as notícias, então foi um processo muito doloroso e que a gente ainda está entendendo para que É. tudo isso serviu. Né? Rit, agora já que você falou de processo doloroso que não pegou Covid, eu vou te contar uma história que eu estava cuidando da minha tia, graças a Deus ela já saiu do hospital e ela estava hospitalizada, ficou na UTI durante quase 2 meses, assim, saiu, voltou e num desses períodos ela teve Covid e eu estava com ela. Eu, minha filha, visitamos ela e aí fui para o hospital e o hospital falou, não, ela não vai ter alta porque ela está com Covid, você vai ter que fazer o teste. Aí eu fui lá para um outro hospital, atravessei a cidade, e aí tô lá no hospital, lá perto da Paulista, esperando. Não sei se você já participou, já fez teste. Já fiz teste em evento, já fiz teste em vários lugares, mas no hospital ele é diferente. Primeiro que o resultado não sai logo. E segundo, que você tem que ficar numa fila, e aí eles fazem um rastreio à sua vida, pergunta até o time que você torce, enfim, tem tudo isso. E aí, nesse meio tempo, eu estava no corredor assistindo o filme, era uma tarde, não lembro que dia da semana, assistindo o filme. Qual o filme que está passando? Cine Hollywood. É demais. Cine Hollywood é uma das primeiras cenas que eu vejo George Ritchie, que é uma das primeiras cenas do filme, ele de padre. Então, vou aproveitar essa historinha que eu contei para falar sobre esse aí, ó, essa foto aqui, George Ritchie no filme do Cine Hollywood, que é
o ator dos filmes, né, do Howden, né, um super filme aí Isso, premiado, que aliás foi tão bem de crítica que teve o segundo, né, Rich? Produção da isso. Daiane Queiroz, né? Daiane Queiroz Exato, teve o exato. primeiro, o segundo, virou uma série da Isso, Globo, né? Se Hollywood isso. fez as adaptações necessárias, virou uma série, se não me engano, vai para a segunda temporada? Tá na E segunda terceira temporada. também. Tá na segunda É, temporada. Então, é. fala um pouquinho sobre isso. Você participou do filme, né? Um Então, filme é, que mostrou ao Brasil um pouco a cearensidade, né? perfeito. O Cine Hollywood é um filme, ele é um marco da cinematografia nacional e cearense, né? Por que é um marco? Porque ele é um filme de baixo orçamento, né? Feito em 2009, 2009, 2010, ele só foi estrear acho que em 2011, mas ele, apesar de ter um baixo orçamento, que acho que na época ele participou de um edital e recebeu R$ 1 milhão para ser produzido, quer dizer, para você fazer um filme, um longa-metragem com R$ 1 milhão, ainda que em 2009, você tem que fazer um malabarismo gigantesco, você tem que usar muita criatividade, você tem que, enfim, né, se rebolar, como se diz. E o Halder, junto com o Edmilson Filho, que é o protagonista do filme, que também é produtor, a produção é executiva da Daiane, então a Monice, que é responsável pelo elenco, e toda a equipe, os técnicos, todo o elenco, todos nos juntamos e fizemos um filme que se tornou emblemático, que se tornou um blockbuster, um sucesso. Ele faturou, acho que, sei lá, quantos, 10, 20 vezes mais do que ele custou, e isso para um filme Nossa, é. brasileiro, para um filme brasileiro cearense, né? Ele lotava as sessões, as pessoas iam para o cinema e não tinha ingresso e voltava. Isso não só em Fortaleza, mas no Recife, em Salvador, várias cidades do Nordeste. São Paulo também ele teve uma audiência uma procura muito expressiva. Então, assim, ele foi tão bom que assim, o segundo filme foi logo... já partiram logo para a produção do segundo filme, aí já sem já uma coisa mais com um investimento já privado, quer dizer, já se via, o mercado já via que aquilo ali era um potencial para né, para uma continuidade no mercado mais, né, com um filme mais de mercado mesmo, e foi um sucesso. Essa foto que você mostrou é do Cine Hollywood 2, no caso, né, que é a Chibata Sideral, que já foi É. em 2000, que já E é foi uma em coisa assim 2000. que eu acho que era uma coisa muito legal assim do filme, que ele tem essa característica é, Como você falou, da coisa. Se cearensidade, você né? morou em Fortaleza e conhece o dialeto, que é o dialeto popular, que é um pouco. É uma coisa muito intrínseca mesmo do cearense. Que tem uma frase ótima, que até a Marlene, nossa querida Marlene, grande atriz, que faz o personagem, ela chama o menino que tá. Essa é uma parte muito engraçada. Tem várias, dá para passar horas falando, mas tem uma que é muito engraçada. Ela fala assim: Walt Disney, vem cá, Walt Disney, vem tomar todinho. Aí o moleque vem, pega o copo de todinho e fala: mãe, é feijão. Nem era Todd, era caldo de feijão. Eu não gosto de. Se não fala todinho, ele não vai tomar. Então, essa O coisa, né, linguajar. é uma coisa muito do popular. Eu acho que o Howden, vocês todos, né, como atores e tal, acho que trouxeram isso muito. E o que é legal trouxe uma coisa regional, né, mas conseguiu conversar com o Brasil, né? É como se tivesse Porque, uma na outra verdade, língua, uma língua dentro da língua. Isso é uma coisa muito interessante, né? Pegar uma coisa que todo mundo ri, né? Os humoristas sempre isso, fizeram isso, né? Muito humorista faz isso. Quer rir de você? é, A gente comentava há pouco, né? isso. Esse brasileiro, ele É se muito ri. curioso. O cearense faz isso, né, Rit? O Ele filme, ri dele você mesmo. falou uma coisa muito interessante, porque o filme, a gente costuma dizer que ele é todo falado em cearenseis, né? Como se fosse uma língua, mas é por causa de um conjunto de termos, de expressões que a gente usa e que são próprias da gente, do cearense e tudo, e que normalmente talvez as pessoas não entendam. Por isso que o filme ele tem a Rapaz, legenda, aqui ele traz as legendas. bate, Mas irmão. se eu, por exemplo, olha aí, quem está aí é o É Michael. o Michael, o grande Michael. Ó,
Isso é água que passarinho bebe, viu? Por enquanto. É. Um Então, se eu brinde, te falar Rit, um uma brinde a frase, você. um brinde aqui. Se eu te falar uma frase, o Gigli, em cearense, será que você vai entender? Fala aí, vamos ver, né? Faz tempo que eu não. Vamos lá, Eu tenho vamos laços lá, com o Ceará muito profundos, né? Minha filha é vamos cearense, lá. minha mulher, mas. Presta atenção. Vai lá. Ei, Má, meu carro deu prego, eu deixei lá nas brenhas, deixei uns mirim pastorando, os mirim pegaram, foram atrás dos gatos velhos e deixaram meu carro lá, mano. É. Ei, cara. Ei, Maia, ei, cara. Meu carro É, deu prego, meu carro quebrou e eu deixei os meninos pastorando. Ou seja, eu deixei os moleques olhando, os meninos olhando o carro. Só que eles os foram mirim pastorando, né? pastorando, né? Olhando, vendo se não vai acontecer nada. É, Mas eles saíram e foram é, atrás do gato velho, né? O gato velho foi atrás é. de molecagem e deixaram o carro. Quer dizer, eu deixei os moleques olhando o carro e eles sumiram, né? Resumindo, é isso, né? Mas eles não foram atrás do gato, eles foram atrás de umas moças ali. Exato, é Quer verdade. dizer, Gato é velho. um linguajar muito maluco. Mas ali também, Mas eu mas tem que demorei. carregar de humor. Eu morei 16 anos em Fortaleza. E eu ia muito a shows, enfim. Tem vários amigos, você é um deles e tal. E familiares, né? Eu tenho famílias. E a gente aprende. Tem palavras do cearenses que eu até brinco com a minha mulher. Às vezes ela usa e fala assim: não, mas peraí, vamos traduzir. E eu uso algumas palavras ainda, eu acho maravilhoso. Eu gosto de alguns ditos populares, que eu uso muito. Por exemplo, eu acho esse maravilhoso, que assim, não sabe nem onde é o pote e já quer molhar a gente. Eu acho que, claro, eu falando com o meu português paulistanês, mas esse é típico do cearense. Ou seja, você É. chegou agora e quer mandar, aqui em São Paulo seria, você entrou no ônibus lotado e quer sentar na janela. Não dá. É o equivalente, É por né? aí. Então tem É. muitos assim, tem uns ditos que eu acho que são típicos de cearense que são divertidos. Mas por falar nisso, eu vou até pedir para o Paulo, já que nós estamos falando de ator e você fez um padre, coloca aquela lá, Paulo, do Arapuca que o Rit não viu ainda. Que foi, acho que foi quando eu te conheci, Rit. Porque eu acho que nós nos conhecemos não vamos falar ano aqui também, não vamos declinar. Olha aqui, ó. Rit é esse Olha aqui. aí. E eu sou. Fecha a foto, Paulo, por favor. Ó. Eu sou esse aqui, Silvana Salles, e ele E é o o Fernando? Fernando, né? Fernando. Rit também, há bastante tempo, novinho, eu também aqui novinho, e ele fazendo. Rit, me responde uma pergunta. Por que é que te chamam tanto para fazer? Essa é a primeira parte da pergunta, depois eu faço a segunda. Por que te chamam tanto para fazer padre? Que não são só esses dois padres que você fez, né? Isso é bem curioso. Você faz E até bastante eu queria padre. contar. Eu fiz alguns padres, sim, fiz alguns padres. E isso é curioso e até uma oportunidade de eu falar como que eu fui parar no Cine Hollywood, que você mostrou agora há pouco, né? Eu fiz essa peça, nós tive a felicidade de fazer essa peça, Arapuca, que você estava no elenco, emprestando o seu talento também lá, é, e, e você ia para os ensaios e levava para as apresentações uma garota. E essa garota se chamava Daiane, se chama Daiane, ela era uma meninota, né? E ela gostou da peça, ela gostava da peça. Depois essa garota cresceu, ela virou uma produtora, uma pessoa talentosíssima na gerência de grandes produções do audiovisual, e ela estava na produção do Cine Hollywood 1. Eu já morava no Rio de Janeiro e eles estavam produzindo o Cine Hollywood 1 lá na pré-produção. Eu nem sabia que tinha esse projeto. E eles estavam tentando encontrar um ator para fazer o papel do padre. Já tinham procurado lá no Ceará e tal, tinham feito testes com alguns atores e não tinham encontrado. E a Daiane, que não cuidava exatamente, exclusivamente do elenco, o comando dela era mais geral, mas ela chegou para o Halder e disse: Halder, eu tenho um cara que ele fez um padre há muitos anos, eu gosto muito dele, tal, como ator, eu posso chamar ele, o que é que você acha? O Halder, chama lá. Aí a Daiane me mandou uma mensagem: olha, Rit, estamos fazendo um filme aqui e o Halder quer um padre. Você pode mandar um teste, um videozinho para ele?
Aí eu, claro, Daiane, mandei o teste, o Halder gostou, e aí já me chamaram, já fui para o Ceará para gravar o Cine Hollywood. Ou seja, a Daiane me chamou porque tinha me visto na Arapuca, né? E tinha gostado Caramba, Rit, essa eu não é, sabia. Essa, então, assim, essa você me é, eu, surpreendeu eu agora, não tive sabia. essa, eu tive essa felicidade e, ao mesmo tempo, tenho uma gratidão enorme por ela ter feito isso, por ela ter me indicado, e o carinho que eu tenho, que sempre tive por ela. Então, assim, foi Cara, muitos um anos depois, né? A gente desencadear, né? fez, a gente fez Arapuca nos anos 90. E aí você está E falando de Cine Hollywood 2010? 2009, 2009, ó. Bom tempo, hein? é, Que legal, hein, é, Daiane? Você foi responsável. Um é. beijo para Daiane, grande produtora. Ah, essa foi demais, meu. Foi muito bacana. E aí, pronto. E é isso. Aí eu realmente fiz um padre também no outra peça infantil. É, eu lembro, você fez alguns padres. Mas eu vou É. contar aqui o segredo do Hit. O Hit, esse rostinho tranquilo de padre, mas ele é um ator muito mais versátil. Eu vou pedir para o Paulo colocar o vídeo aqui que está no YouTube, no canal dele, muito interessante. E aí depois eu queria até que você falasse um pouquinho, não vai ter Ok. áudio, só para a gente tocar a imagem. É um vídeo que eu vi que você fez, que você faz dois personagens, que é uma coisa muito legal. Transporta a gente para os primórdios do teatro, né? Que é o ator se multiplicando em cena, né? Sem recursos técnicos, o recurso é o próprio ator. Eu acho que aí você conseguiu trazer para o vídeo, né? Queria que você falasse sobre isso e falasse sobre a inspiração, que é uma obra literária que você trouxe um trecho dela. Você falasse aí. Ô, Paulo, solta aquele vídeo para a gente aí, ó. Tá no YouTube e ele vai colocar aqui, ó. Ele faz aí o hit. Coloca aí, pode colocar. Olha, tá vendo? É um personagem que ele faz um homem e está contracenando com uma mulher. Isso é muito teatro, né, Rit? Sim. Foi uma experiência, né? Foi até uma ousadia, assim, de vivenciar, de tentar, digamos, encarnar nesses dois personagens distantes da minha idade, né? É um conde que está desposando uma garota, né? Então, assim, o conde tem 60, 70 anos de idade, a garota tem, sei lá, 17, 18 anos, né? Mas o teatro pode tudo, é como você está falando, né? E aí eu me lancei nesse desafio, fiz esse vídeo para participar Foi no começo da pandemia, participar de uma espécie de festival de vídeos teatrais produzidos em casa, já que estava todo mundo em casa. E aí eu resgatei esse texto do Júlio Dantas, que é da literatura portuguesa, que se chama Motivo de Marivu, né, que é um texto do Ah, começo do século passado, né, e assim, eu gosto muito da literatura portuguesa, e eu gosto desse tom rebuscado, né, essa terminologia, esse vocabulário, né, assim, rebuscado, isso me encanta, e aí por isso que eu fiz isso, e e Rit, que bom você que você produz gostou. muita coisa, né? Porque esse não é o único material que eu vi seu. Eu trouxe esse porque eu acho que esse tem uma peculiaridade com o teatro, né? Com essa força que tem um ator, né? E você mexe não só com a dramaturgia, mas você mexe com a literatura ao mesmo tempo, né? E isso você Isso. consegue fazer hoje para todo mundo que está aí gravado, porque no teatro tem o efêmero, né? Ele é fantástico, é maravilhoso, mas se você esteve lá, é como um show. Se você esteve lá, você assistiu. Se você não esteve lá, você não adianta assistir em vídeo, que é outra história. O vídeo é vídeo, o teatro é teatro. É um pouco tem a ver com a nossa pergunta, né, da importância do teatro. É como a importância da linguagem, né? As linguagens são diferentes. Então não é assim que funciona. Isso, Cada linguagem tem a perfeito, sua maneira de expressar, né? Eu gosto disso, perfeito. mas você tem feito muita coisa. Você tem produzido muita coisa para as redes sociais, para os vídeos, para a internet? Sabe por que eu dei uma parada, Gigli? Porque assim, eu gosto de vídeos engraçados, de comédia e tudo, e eu não estava muito nesse espírito, exatamente por tudo que estava acontecendo, Aham. sabe? E aí eu meio que também respeito. Eu sei que a comédia, o riso, ela vai trazer um alento,
para quem está com dor, para quem está com problema de saúde, ou consigo, ou na família. Mas eu não estava bem, assim, eu estava muito mexido em tudo que estava acontecendo, com o contexto da pandemia atual. Então, eu disse assim, vou dar uma segurada aqui, as coisas vão melhorar, eu tenho confiança, e quando melhorarem, eu estou cheio de ideias, tem um livrinho aqui, cheio de ideias, de vídeos, de coisas engraçadas, eu fui anotando. Então, assim, está recheado de ideias que eu vou produzir esses vídeos a partir de agora, ou então quando as coisas melhorarem mais ainda em relação à pandemia, e também o contexto também econômico e social do nosso país. Então, assim, acreditando que as coisas vão melhorarem, acreditando que as coisas vão Você acha mudarem, mesmo eu isso? também, Você acha mesmo isso? Você acha sim. que a gente virou uma página? Sim, eu tenho essa confiança. E eu sou um cara assim positivo. Assim, às vezes eu converso com a minha esposa e ela diz: "Ah, mas não sei tudo." Eu digo, mas me deixa ser, ainda que seja, né, Mas o que muito. você atribui a essa mudança? Tem a mudança, estamos vivendo um novo tempo, mas a que você atribui essa mudança? É comportamental Eu não sei, só? então, É eu não posicionamento? É sei, real? talvez seja até de uma ordem maior, extra, sabe, que fora da nossa compreensão, assim, terrena, talvez uma coisa transcendental, ou até holística, eu não sei. Acho que é de uma ordem paranormal, digamos assim, ou transcendental. Talvez tenha a ver com isso, mas é o que eu sinto. Você vê a vida. Você está morando no Rio, né? Uma cidade urbana, uma cidade que tem uma movimentação. Você sente isso, essa mudança nos negócios, na postura das pessoas? Você sente essa mudança? Você tem saído à rua? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos eu tenho sentido É? isso. As pessoas, elas estão se comunicando, se expressando, se relacionando com uma vivacidade um pouquinho, sabe? Num tom um pouquinho maior. Estou É. sentindo isso. Hoje mesmo eu saí, fui jantar aqui, fui almoçar aqui pertinho, na feijoada no bar aqui perto da Olha, minha casa. feijoada. Nem convida a É, gente, hein, esse carioca, hein? feijoada bem, bem carioca. E assim, eu já vejo as pessoas com outro tipo de comportamento, já com outro astral, e rindo mais alto e falando, coisa que eu não via sei lá, um mês atrás, ainda não era assim. Então, eu estou sentindo que tem essa pulsação, É, sabe, essa eu vibe tenho mais. sentido isso um pouco assim gradual, né? Agora, exatamente ontem, eu estava fazendo um evento já com muito mais gente. A gente faz testes antes de entrar para sair. Todos os protocolos são respeitados. A gente fica de máscara o tempo todo. Só fica agora, por exemplo, o Michael entrou aqui, mas ele está de máscara, todo mundo de máscara. Eu estou sem máscara porque estou sozinho falando na frente da tela. E aí é o seguinte, eu sinto essa diferença, né? É uma diferença que tem. Eu já comecei a fazer trabalhos mais externos, né? Estava fazendo muita coisa home office. Nós somos uma produtora de vídeo, então a gente trabalha a produção de vídeo corporativo, sobretudo onde a gente trabalha mais intensamente, ela está ligada com a pulsação comercial. Se a empresa está interessante, se ela está interessada em crescer, ela vai ter que mexer com o ânimo, com a mobilidade dos seus funcionários. E isso é através Uhum. da comunicação, do audiovisual, através de estratégias de marketing, uma série de elementos, de pilares, né, que essas empresas adotam para poder entrar no mercado novamente, para poder crescer. Né? Eu não sinto ainda que estamos no total com aquela Não, não, acho que pujança, né? estamos num De uma processo. pujança que É a um gente não tinha processo, ainda. né? Mas, Isso. de fato, eu concordo com você. A gente já sente no ar, as pessoas estão saindo um pouco mais, as empresas começam. Porque a gente tem que pensar o seguinte: a economia é a mola motora, né? Se a economia começa a mexer, tudo vai mexendo ao seu redor, né? As pessoas começam a movimentar, começam a viver, começam a comer, começam a ter o entretenimento, a diversão, né? E aí a gente volta para a questão que eu estava levantando no início, e eu quero jogar para você também ela. Qual é? Para que serve a arte? Para que serve a arte? Né? Pois é. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? E para a gente encontrar as respostas, a gente tem que ir atrás da própria arte, né? E talvez essa pergunta já seja um estímulo para a gente consumir a arte, se alimentar da arte, porque para que serve, né?
Essa é uma excelente pergunta, que a gente pode especular, né? Assim, eu acho que a arte serve para, vamos lá, serve para promover tantas emoções, para promover o riso, promover a dor também, por que não? O humor, a empatia com a dor do outro, É, o lúdico, né? A e ludicidade, nessa né? época de pandemia, se a gente não tivesse tido a arte de todas as maneiras, você tudo bem que você não foi a espetáculos, né? Você não foi a exposições, mas você ficou lá no seu streaming, você ficou consumindo livros, você Nossa, consumiu música, você consumiu nossa, entretenimento em jogos, videogames, ou seja, nossa. E meu, o, tem tecnologia, mas tem arte o tempo todo, né? Não tem como a e gente o quanto dissociar. isso, né? E o isso, o quanto essas provocações ou esses, digamos, produtos artísticos, o quanto de reflexão ele pode ter provocado em você, pode ter disparado, né? É, sei lá, possibilitando que a gente mergulhe, ou que pelo menos a gente pense em tantos temas, em tantos assuntos. Eu acho que a arte serve para a gente também conhecer o outro, conhecer a si mesmo, se reconhecer no outro também, se conectar com os sentimentos, com as sensações, com as experiências de outras pessoas, de outros povos, de outras nações. É, acho que serve para a gente se situar no mundo também, né? E, sei lá, e questionar, né? Além de que a arte pode, com certeza, o registro de um tempo. Eu vou fazer duas citações assim que não sei se você assistiu uma série que está passando no stream aí chamada Round Six. É isso, filha? O nome Round Six. Minha filha é minha consultora aqui para filmes. Round Six, que é uma série coreana, e uma outra que é La Casa de Papel, que é uma série é, espanhola. La Casa de Papel tem uma coisa muito interessante. Quando você assiste a primeira temporada, não sei se você assistiu, mas você tem uma história com aquelas máscaras. Eles usam as máscaras de quem é a máscara, filha? Salvador Dali? Salvador Dali, Paulo? Salvador Dali? Boa pergunta, hein? Você assistiu, Rich? Assisti só a primeira temporada. Mas de quem é a máscara? Do Salvador Dali ou do Pablo Picasso? Salvador Dali, né? Salvador Dali. Salvador Dali, muito bem. Não estava errado. Ó, então, eles fazem a primeira temporada. Na segunda temporada, eles colocam imagens de vários protestos. Olha só como a força da arte é impressionante. A própria série ela se utiliza de dados reais, né, filha? Na segunda temporada, eles começam a mostrar um monte de gente usando a máscara com manifestações que teve por volta do mundo. As histórias reais entram dentro da ficção. Então, esse é um dado. O outro dado é do Round Six, que é essa série coreana, que ela mostra todas as negociações. Eu não vou dar spoiler do filme, vou falar quem morreu. Morreu aquele cara. Não vou contar nada do filme, mas tem uma história que eles estão no metrô. A gente usa o metrô aqui em São Paulo, que é exatamente igual. E o metrô de São Paulo foi comprado da Coreia. Então é o mesmo metrô, com aquelas portas de vidro e tal. Então a gente estava falando de peculiaridades. Ou seja, em duas situações rasas que eu estou contando aqui, a gente vê que a arte ela tem uma função metropolitana, social e econômica e política, né? Você vê, Uhum. só para citar o mínimo, sem se aprofundar em nada, né? Mas todo mundo teve que, principalmente quem tem crianças, né? Eu fiz alguns projetos para criança no final do ano passado, e você tem criança, você precisa. Eu não tenho mais criança pequena, mas quem tem, e você tem que transformar, você tem que levar. Daqui a pouco nós vamos ter espetáculos, nós já temos hotéis para pets, nós já temos comida para pets, mas brevemente nós teremos espetáculos, né? Filmes para pets. Psicólogo, Psicólogo já diga. tem, psicólogo já Já tem. pensou nisso? Agora eu queria fazer uma rodada aqui de fotos, Rit. Vou pedir aqui para o meu amigo Paulo. Paulo, solta aquelas fotos, as do Rit. E eu queria que você comentasse aqui para gente. Tem a do Cine Hollywood, tem mais uma outra do Cine Hollywood. Você comentasse, a gente vai passando aqui as fotos e você vai comentando. Essa aí, tem uma que eu até tenho uma curiosidade. Essa foto, Rit. Com o Lucas Neto, né? O, eu costumo dizer que o Lucas Neto
guardadas as proporções, ou não guardadas, mas a gente pode comparar com a Xuxa da atualidade, né? Ah, é Porque verdade. porque é um cara que ele arregimenta milhões de crianças no Brasil. Ele é ídolo de, sabe, das criançadas. Ele tem canais nas redes sociais e os filmes dele, né? Primeiro ele lança numa plataforma, depois vai para outra, depois chega na Netflix. E ele é uma febre, as crianças são loucas, loucas, alucinadas pelo Lucas Neto. Eu tive a felicidade de fazer um filme com ele, onde eu era o diretor da escola dele, né? O diretor Daniel, do filme Lucas Neto em O Dia das Crianças, Dia das Crianças. E foi muito bacana poder participar desse universo, encontrar com crianças também. Nossa, uma festa. Eu amei fazer o filme Dia das Que Crianças com o Lucas legal, Neto. muito legal. Tá vendo? Passa uma outra aí, Paulo. E essa aí? Esse é teatro, né? Essa é teatro, isso é a peça Ah, eu Tita conheço, e... assisti essa peça. Você Tita e imagina Nick, do Tita grande e Carri Nick. Costa, né? Isso. O Tita e Nick é uma peça produzida pela Companhia Cearense de Molecagem, é uma companhia muito tradicional de Fortaleza, capitaneada pelo, como você falou, Carri Costa, que é o autor e diretor do espetáculo, e é quem faz o personagem principal, que é o Nick, que é uma versão cearense do Leonardo DiCaprio, né? O Jack de Tita e Nick. Tita e Nick, rapidamente aqui, conta a história de uma jangada que vai navegando na praia de Iracema, a jangada com passageiros, com mais de 5.000 passageiros na jangada. A jangada bate num iceberg, parte, afunda, todos os ocupantes, os tripulantes, meus passageiros tripulantes vão se degladiando para poder sobreviver naquela jangada que bateu no iceberg e afundou. Enfim, é uma grande brincadeira em cima de um filme, é uma paródia em cima de um filme, né? O filme conta a história de uma tragédia, para você ver como são as coisas da vida, né? Uma tragédia real. Você sabe que essa peça eu assisti lá no Teatro São José há muito tempo. E essa peça esteve, acho que há uns 2 ou 3 anos, aqui em São Paulo, rodou, né? Eles viajaram com essa peça. Eu também estive em São Paulo com essa peça. Fizemos em São Paulo, Tita e Nick, fizemos aqui no Rio há 2 anos atrás, antes da pandemia. Você estava no elenco nessa época já também? Sim, quando a peça viaja aqui para o Sudeste, em geral, eles me chamam de novo para assumir um personagem. Olha que legal, essa eu não sabia. Legal, legal. Muito, mas eu ri muito, cara. Eu ri muito, muito boa. Passa outra, Paulo, pra gente. E essa peça, quando eu assisti... Ah, essa é outra, já é outro espetáculo. Isso aí, as vizinhas. As vizinhas. Aí nessa cena com o Paulo Roque, que é Paulo Jorge Roque, que é ator e também ator também de cinema e de teatro. As vizinhas conta a história de duas vizinhas, duas mulheres maduras, né? Uma que era chique, rica e decai socialmente, economicamente, vai morar num condomínio pobre do lado de uma vizinha que é menos, né? Poder aquisitivo menor, e elas duas se degladiam intensamente. É uma briga digamos, uma briga de comadres, né? Mas é muito divertido. Tem mais outra aí, Paulo? Mas Paulo é nosso... Nossa, isso é um tour, né? Um tour Tô vendo a percepção. Olha aí. Essa atriz certamente está representando a Elke Maravilha, né? A Elke Maravilha, Mas essa atriz... Isso aí, esse é o filme, né, que você fez, do Chacrinha, é isso? Essa atriz é a Gianni Albertoni. Ela é atriz e ela estava fazendo o papel da Elke Maravilha, e eu fazendo o personagem do Russo, que é o animador de palco do Chacrinha. Sim, né? Famoso. E depois foi do Luciano Huck. E o filme é Chacrinha, o Velho Guerreiro. Opa, é o mesmo. Então, é o Russo, porque o Russo ele usava cada programa, né, cada edição do programa do Chacrinha, ele usava um figurino diferente e extrovertido e exótico. Você já morava no Rio quando você fez esse papel? Sim. Passa outra, Paulo, pra gente. Olha, essa é a capa do filme. Aí segurando o bacalhau, o Chacrinha tá aí, que é o Stepan Essessian, ele vai perguntar para a plateia, né? Quem quer bacalhau? Vocês querem bacalhau? Aí
Ei, atenção! E o russo está ali atrás para entregar. Tem uma cena que ele joga o bacalhau, assim, bem, bem bacana. O Chacrinha, o velho guerreiro. Essa eu fiquei muito curioso. Esse é o Gavião Cumbica, né? O personagem da escolinha do Galeão professor com Raimundo, bico, galeão que com bico. originalmente era o É, Rony Cócegas que fazia, né? isso, E esse exatamente. personagem que é o Adnet que está fazendo, você é o que é o, Rony, é o Cumbica, né? O Gavião Cumbica. Isso, E aí você participou da isso. escolinha, é isso? Então, eu trabalhei nos bastidores da escolinha do professor Raimundo, dessa nova escolinha, né? Eles fizeram seis temporadas, eu trabalhei até a quinta, não trabalhei na sexta, porque eles fizeram, já era no período da pandemia, e eles fizeram algumas aulas virtuais, e foi tudo muito, eles reduziram muito a equipe por medo, né, de contágio e tudo, e aí eu não participei da sexta temporada, mas trabalhei até a quinta como stand-in. Primeiro eu trabalhei como stand-in do Marcelo Adnet, eu fazia o Rolando Lero, e depois com o Kiko Mascarenhas eu fazia o stand-in do Galeão com Bica. O que o stand-in faz? Ele faz tudo que o ator principal faz, inclusive ele grava as cenas, ele interage com o professor Raimundo, e às vezes a gente faz caracterizado, quando precisava fazer uma cena de tipo dublê, né? E aí foi até nesse caso aí da foto, eu fui caracterizado de Galeão com Bica, porque eu precisei fazer algumas cenas é, como se eu fosse o Galeão com Bica, né? E nós microfone e tudo, e também para ajudar os atores a passarem os textos. A gente contribuía com dicas, com texto. A gente era meio coach, né? Então eu fui coach do Adnet durante 4 anos e 1 ano do Kiko Mascarenhas. Nesse dia eu estava fazendo um stand-in com visual, e aí eu tirei essa foto com o Marcelo Adnet, que é também um cara fabuloso, que eu gosto muito dele. A gente às vezes pensa que o ator trabalha só na frente das câmeras, né? E às vezes não, às vezes ele vai desempenhar uma função por trás, né? Tipo, orientando, ajudando um outro ator que vai entrar em cena, né? Funcionando ali meio como um diretor, meio como um consultor. Não, e que eu acho que é muito legal da sua carreira, isso eu acho que é admirável do trabalho que você tem, eu já te conheço há bastante tempo, embora a gente não tenha se falado nesse. A gente tem uma vida que a gente se conversa assim muito. Estamos em cidades distintas, né, distantes, inclusive. Mas o que é interessante ver na sua trajetória é a versatilidade do seu trabalho, né? Eu quis também trazer esses típicos. Acho que tem uma coisa muito da sua latência artística cearense, né? Essa versatilidade também. Os personagens, eu não falei muito, mas você fez ao longo muitos personagens femininos, o que é uma característica muito do brincante, né, nordestino, sobretudo cearense, né? Os personagens de comédia são muito comuns os atores comediantes cearenses fazerem papéis femininos. Isso é muito comum, né? Eu acho que você tem essa verve, e você trouxe, eu já te vi fazendo personagens assim, esses personagens que são mais marcantes, até caricatos, que envolvem um pouquinho da comédia, né? Essa comédia típica cearense, né? Do moleque, da molecagem, do brincante, né? Da cultura popular, né? É uma coisa muito típica do Nordeste. Eu gosto muito disso na sua característica. E acho que você soube dosar isso um pouco nos seus personagens, né? Você faz cinema, trouxe essas suas características do cinema, quis também mostrar um pouquinho a linha condutora do seu trabalho. Parabéns, acho que eu tenho. Eu acho que é muito legal ver esse trabalho, né? Em tempos que a gente fica. O mundo todo hoje está um pouco descrente, né? Tentando questionando para onde vão pontos que já tinham sido resolvidos da ciência, fica discutindo ciência, ficamos discutindo tantos pontos e deixamos de ver que a vida está emergindo o tempo todo. E a arte, para juntar um pouquinho nas muitas respostas que nós poderemos divagar sobre a importância da arte, a arte é isso, né? A arte ela traz isso. Um pouco do seu trabalho, um pouco do meu, do trabalho de tantos outros artistas que
que compõem esse nosso país, é isso. A gente está falando sobre o ser humano. Basicamente é isso. Exato. Nós estamos repensando É, o ser humano. Nós estamos estamos pensando apontando quem é o ser é humano, o que isso. fazemos aqui, para onde estamos indo, né? Então, quando esses personagens vêm quando você traz Né, Gil? De conhecimento e de reconhecimento, né? No outro, até nas limitações e nas possibilidades do outro, a gente se reconhecer, a gente se alimentar, a gente se questionar. E a arte ela vai impulsionando a gente. Para quê? Para frente, para a gente ser mais, para a gente vir para a vida, para que a gente viva mais e melhor. Eu costumo dizer que a arte, e particularmente o teatro só faz bem, né? Faz bem exatamente, para a exato. alma, para o emocional, para a pele, para o intelecto. A arte só, o E além teatro. do que, eu acho que um dado da arte, o teatro é assim, o cinema é assim, o vídeo é assim, ou seja, para você fazer algo para o futuro, você tem que necessariamente fazer no presente, mas você vai ter que buscar esse conteúdo no passado. Ou seja, nós estamos falando de história. Não dá para você encontrar soluções para a pandemia ou para as vacinas se você não fosse ver as histórias que aconteceram há 200, há 1000 anos, da história da humanidade, como ela. É esse conhecimento que nós estamos trazendo para hoje, para resolver as questões de saúde, para resolver as questões econômicas, para resolver as questões. Você está falando assim, depois de velho eu fui estudar, eu também, eu fui estudar, eu fiz algumas formações aí nesse tempo. Por quê? Porque a gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar pensando, a gente precisa continuar fazendo arte, porque arte é como viver, ou melhor, é viver. A arte é É viver, isso é a mesmo. maneira como Isso mesmo, como fantástico, amigo. É por isso que eu sou seu fã, por isso que eu lhe é viver. admiro. É. Você conseguiu Não importa o que você condensar e faz, definir de né? uma maneira muito, Porque o que muito você faz, bonita. se é teatro, se é culinária, se é pintura, se é grafitagem, se é cinema, se é arquitetura, todas elas, se é engenharia, se é a medicina também ela precisa beber um pouquinho na história da arte. Porque a história da arte conta a história de nós, a nossa caminhada sobre a Terra. Vamos caminhando sobre a Terra? Pois é. Antes de contar uma pequena história que eu estou lembrando aqui, eu queria registrar que você disse que vocês estão muito felizes aí de estarem realizando isso agora, e dá para perceber nessa equipe tão harmônica e mesmo na telinha do computador, já dá para sentir o astral de vocês aí. Já até agradeço, muito obrigado por essa energia tão boa, por esse programa tão alvissareiro. E engraçado, eu queria também registrar que nós estamos conversando aqui pela telinha, uma coisa que talvez você não saiba, a primeira vez que eu vi você foi pela tela da televisão, nas propagandas, na publicidade que você era muito requisitado lá em Fortaleza, lá nos Eu idos, fui idos de garoto propaganda, esse 1900. rostinho aqui já foi garoto. Em minha casa, assistindo lá meus programas, sei lá, novela, sei lá o quê. Esse E aí vinha uma rostinho que propaganda. mamãe passou talquinho. Aí vinha uma propaganda, sei lá, dos Armazéns do Sul. Aí lá estava o Gigle como Putz, essa um você foi jockey e longe, hein? tal. Foi uma das primeiras, um dos primeiros comerciais que eu vi. Essa foi longe. Mas me chamou muita atenção, sabe, Gigli, exatamente por essa sua, né, pela essa sua energia, sabe? Quando aquela propaganda começou, que você fazia um disc jockey, tá com uma energia, eu disse, opa, quem é esse cara, né? Que astral é esse que a gente não tinha nas propagandas daqui? Que energia é essa? Quem é essa figura? E aí depois eu tive a felicidade de conhecer e de conviver, e a gente trabalhar junto, e viajar juntos com a montagem, né, Fizemos a ópera, viajamos com a ópera do Giovanni da de ópera. Bialessa, né? Do grande Mozart, né? Mas dirigida pela Bialessa. Então, assim, olha isso. Primeiro eu vejo você na tela e agora eu reencontro você na tela de algo que a gente nem imaginava que iria existir, assim, que a gente iria poder se comunicar. Mas deixa eu aproveitar e contar uma história sobre... A gente falou de carreira e tudo, e falamos também de eu estar aqui no Rio de Janeiro. Quando eu vim para cá, porque eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, exatamente porque as oportunidades de audiovisual, de televisão, elas, né, a produção quase toda era aqui. Hoje em dia as coisas estão sendo mais pulverizadas, mas ainda, claro que aqui, São Paulo e Rio é o grande centro
da produção de audiovisual, então eu vim atrás disso, né? Eu quero trabalhar com essas coisas, eu vou para lá. E aí eu fui primeiro para São Paulo, para passar uma semana em São Paulo, divulgando meu material de ator, fotos, na época eram DVD, né? E aí eu fui nas emissoras, né? Eu já vim, quando eu vim para o Sudeste, eu vim para definitivamente Moraes, acho que foi em 2006, foi 2006. Só que antes de eu aportar no Rio de Janeiro mesmo, eu disse, não, vou passar uma semana em São Paulo e vou divulgar meu material nas emissoras. E aí fui na Record tal, e fui no SBT e deixei meu material. Entrei lá nas dependências do SBT, conheci e tal, e deixei meu material com produção de dramaturgia que tinha naquela época. Deixei meu DVD, minhas fotos e tal. Foi a última emissora que eu fui nesse dia. Nesse dia eu ia pegar o ônibus para vir para o Rio de Janeiro. Aliás, eu já morava aqui, já fazia um ou 2 anos. A Mirna, minha esposa, já morava aqui no Rio de Janeiro. Foi muito engraçado nesse dia, porque eu deixei o material no SBT, né, de ator, tipo assim, querendo uma oportunidade, um trabalho, né, na dramaturgia, na teledramaturgia da SBT, e fui para a rodoviária para pegar o ônibus para vir para cá, para o Rio de Janeiro. E eu estava lá, já tipo 6 horas da tarde, quase 7 horas da noite, na rodoviária, e eu resolvi telefonar para minha esposa para dizer, olha, já estou na rodoviária, já vou pegar o ônibus, né, amanhã de manhã eu estou aí em casa. Né? E aí, nessa época, tinha assim, uma fila de orelhões, né, telefones públicos, eu fui no primeiro da fila e disquei, né, já era teclei para casa, né, para falar com a Mirna, para dizer, olha, já estou na rodoviária e tudo. Só que aí chamou e ninguém atendeu. Eu disse, engraçado, por que a Mirna não atendeu? Aí me sentei para continuar esperando a hora de pegar o ônibus e tudo. Daqui a pouco eu pego o meu celular, tiro do bolso e vejo que tem uma ligação de São Paulo no meu celular. Eu vejo que o código é 011. Gente, 011, me ligaram de São Paulo. Aí, imediatamente, eu disse, foi o SBT. O SBT já me ligou. Meu Deus do céu, eu deixei o material lá, eles já me ligaram, eles querem alguma coisa, um teste, eu vou ligar para lá. Aí fui lá no mesmo orelhão, né? E tirei do gancho e liguei para o número que eu tinha visto no meu celular. E liguei e estava ocupado. Eu disse, ocupado. Agora eu não vou conseguir falar, está ocupado. Aí liguei de novo, toda hora ocupado. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou perder essa oportunidade do SBT. Por que eu ligo para lá só dá ocupado? Aí liguei para casa, aí falei com a Mirna, se ligarem para mim aí, por telefone fixo do SBT, disse que eu ainda estou aqui em São Paulo e tal. Aí desliguei, voltei, tentei ligar mais uma vez, só estava ocupado. Aí eu tive uma ideia, disse, eu vou ligar do outro telefone público, no segundo orelhão. Quando eu fui no segundo orelhão, que eu disquei para o número que eu achava que era do SBT, o primeiro orelhão tocou. Ou seja, eu estava ligando. Por que quando eu ligava no orelhão só dava ocupado? Porque eu estava ligando pro próprio orelhão. Como é que eu estava ligando para o próprio orelhão? Ou seja, quando eu fui ligar a primeira vez para a Mirna, eu estava ligando para o meu celular sem querer, eu me enganei, liguei para o meu celular e tocou aqui. Por isso que o número é 011, era de São Paulo, né? Era mesmo. Ninguém atendeu, claro. A pessoa que estava te procurando para fazer o teste era você, afinal, né? Era eu mesmo. O 011 do meu celular era eu que tinha ligado. E por isso que toda vez que eu ligava para lá, eu estava ocupado. Claro, eu estava ligando do mesmo aparelho, né? Gente, muito quando bom. Eu percebi aquilo... Essa você não tem, hein, Porchat? Essa você não tem. Que tonto que eu sou, meu Deus. Como é que eu... A ingenuidade, né? Assim, a ilusão. Pô, já estão ligando do SBT, é 011. E era eu mesmo. Quando eu contei essa história para mim... Felicidade de ator é quando chama para fazer teste, né? Felicidade de ator quando chama... Pode fazer o teste? Ele fala, vou fazer o teste. Eu nunca vi uma profissão para fazer teste. Nunca está pronto o ator. Tem que fazer teste sempre. Numa empresa você faz o teste, você já está lá, acabou. Nunca mais faz. O ator não. A cada semana ele tem que fazer 20 testes para entrar. Né? É impressionante mesmo. Muito boa, muito boa. Aliás, ela é icônica, né? Porque a vontade sua era tão grande que você mesmo estava se fazendo um loop para se fazer o teste. Né? Não. E eu pé da vida, porque a cada vez que eu ligava para o número lá, 011, tal,
dava ocupado. Gente, esse pessoal dessa produção não larga esse telefone. E Nem para me atender. a mina devia estar ligando para você e falar assim: caramba, meu, o Jorge não atende essa ligação, meu, eu tô tentando falar. E você fazendo loop com você mesmo. Corria no Mas celular, isso, ligava, o orelhão ligava para você com você mesmo. Muito boa. gente, isso são os ruídos, as intempéries, as atrapalhadas que a gente lida na nossa nessa corrida por esse lugar ao sol, por trabalhar, enfim, por fazer aquilo que a gente gosta. Pois, Rit, você quer falar mais alguma coisa? O que você está pensando? O que você pensa aí agora para o futuro? Para a gente finalizar. Quais são os seus planos para o futuro aí? Estamos voltando, as coisas vão começar a aquecer, economia, arte, Brasil, né? Estamos saindo do uhul, vacina, diminuir o número de mortes, enfim, tem uma série de pontos positivos que faz a gente acreditar que podemos continuar e podemos melhorar e podemos fazer melhor, né? O novo, né? Esse novo mundo que a gente almejava está aqui, né? Seja com problemas ou sem problema, nós continuaremos. O que você está vendo aí para agora? Nesse sentido, sabe, o Gigli, meu querido, é nesse sentido de confiança, de esperança, de renovar mais uma vez a credibilidade, sabe, em si e no outro, principalmente, né? Essa coisa da empatia, né? Assim, da gente perceber o outro, da gente se colocar no lugar do outro, para a gente tentar entender que cada pessoa é um universo, cada pessoa tem as suas sensações, as suas limitações, as suas possibilidades. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Se a gente souber, tiver a consciência do quanto é poderoso a coletividade, sabe? O reconhecimento e, sabe, agregar forças e enfrentar tudo que muitas vezes vem para cima da gente dizendo não, 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 a gente pode lograr muito êxito. Eu acredito nisso. Então, acho que é um momento da gente, sabe, se unir mesmo. Aquela velha, já até considerada velha máxima, ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que continua valendo, agora mais do que nunca, sabe? Eu acho que é isso, é a percepção de que o outro pode ser um parceiro e não um adversário. Acho que é nesse sentimento. Eu vi uma frase, eu estava num evento ontem, estava fazendo um projeto ontem, e aí eu vi uma frase que vai ser a minha linha condutora. Ela é atribuída ao Walt Disney, né? Que ele diz que o projeto dele eu perdi ela aqui, estou procurando aqui, estou enrolando porque eu não estou achando. Mas eu sei o que ela significa, eu só queria achar ela exatamente. Ele diz o seguinte, que não vou achar ela aqui, mas ele diz assim: eu quero o impossível, porque no impossível eu sei que o impossível a concorrência é menor. Eu achei interessante essa frase porque o impossível é tudo aquilo que você não se julga capaz de fazer. Mas você só não se julga capaz de fazer porque você não fez, caramba, você não foi fazer. E eu acho que nós estamos vivendo num mundo hoje que você tem que pensar por conta da sua idade, que você está fora do mercado, que você tem problema de saúde, você tem uma série de problemas. Se você for enumerar a quantidade de problemas, de senões que você tem, são muitos, são milhares, são centenas de milhares. Mas se você não for lá buscar o impossível, e o impossível tem uma outra característica, a concorrência é menor, como diria o Walt Disney, ainda tem uma outra coisa, é que ninguém fez, entendeu? Então você vai ter que fazer. Então você vai ter que começar a fazer. Então eu acho legal pensar nisso. E aí o que eu estou pensando? A gente vai ter que se reinventar, Rit. Tudo que você fez, toda a sua obra, minha obra, tudo isso, eu estava até brincando quando você vai contar uma história com uma geração, um milênio, uma geração mais nova, você vai contar e fala assim, a pessoa não tem essa referência, entendeu? Então, e eu gosto da frase da Marisa Monte. A Marisa Monte fala assim, sabe qual é a nova música popular brasileira? Pixinguinha. Por que Pixinguinha? Porque ninguém conhece. Tudo que ninguém conhece é novo. Então, eu acho que quando a gente pensa em reinventar, nossa, vou ter que me reinventar. Tem.
Mas você tem uma vantagem. Tem coisas que você conhece que ninguém conhece, então é novo. Então basta você encontrar uma nova forma de fazer. Cara, foi um prazer muito grande falar com você, de você se dispor aí. Manda um beijo grande para a Mirna. Eu vi que ela correu aí para a nossa iluminadora aí do nosso convidado. Tá? Foi muito bom. Relembramos bons momentos aí da história do teatro que nós vivenciamos, da história aí de Fortaleza, de alguns espetáculos que você participou. Eu os conheci também, algumas pessoas que nós falamos. Claro que esquecemos de muitas outras, mas foi só para citar algumas marcantes, né? Foi um prazer muito grande. Muito obrigado, Rit. E se você quiser dar suas últimas palavras para a gente fechar aqui. Tá claro que quero. Então, eu agradeço. É muito bom poder conversar com amigos, poder falar, pensar juntos. Eu acho que a gente está exercitando isso que a gente falou, da coletividade. Acho que a gente está de mãos dadas. E acho que assim, a gente não pode deixar a esperança, a confiança. As pessoas falam, mas tem que ser realista. Tá, vamos ser realistas, mas vamos ser esperançosos também. Vamos ser confiantes também, mesmo sendo realistas. As duas coisas podem conviver. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido a contento de todos. E vamos que vamos. Brigadão, Rit. Valeu muito. Obrigado. Um grande abraço para você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Rit. Já parou para pensar o quanto uma boa produção audiovisual pode te ajudar na transmissão da sua mensagem? Palestras, cursos, videoaulas, treinamentos, cultos, reuniões. Com uma estrutura personalizada de acordo com sua necessidade, a Pureza Filmes quer ajudar você, sua empresa ou marca a alcançarem seu público de forma digital e à distância. Transmissões via streaming em redes sociais, com links abertos e fechados. Interação com os telespectadores online. Estatísticas de acesso em tempo real, métricas durante toda a transmissão. Pureza Filmes, produção audiovisual em todas as esferas.